Vamos. E aí a gente vai lançar uma tag hoje. Só que para isso eu vou contar uma história para vocês. Vocês sabem que o ex-jogador Juninho Pernambucano deu uma entrevista para o The Guardian, que está repercutindo bastante. Ele falou sobre vários assuntos relativos ao Brasil. Se colocou, por exemplo, a favor do lockdown. Diz que existem milhares de George Floyds no Brasil, fazendo referência ao caso do segurança morto asfixiado por um policial branco nos Estados Unidos. Falou da garota Agatha Félix, dizendo assim, como foi possível uma criança de 8 anos ser baleada pela polícia, como aconteceu no ano passado no Complexo do Alemão? Como é possível viver depois disso? Inacreditável. E aí ele também disse que acredita que o establishment no Brasil não tem empatia e quer que nós não tenhamos também. Ele disse assim, a elite econômica brasileira não entende o tamanho das desigualdades financeiras no país e que se aumentarem causarão violência. Estamos assistindo isso se desenrolar agora. E claro que Juninho também falou de Bolsonaro. Será que ele gosta de Bolsonaro? Que ele não gosta de Bolsonaro? Ele disse assim, que o Bolsonaro é um filhote do WhatsApp e das fake news. As pessoas que apoiavam Bolsonaro eram maioria e foi minha decisão me afastar delas. E aí um dado percentual. Juninho parou de falar com 80% ou 90% de sua família e amigos, porque estes apoiavam Jair Bolsonaro ali nas eleições de 2018. Tudo isso e uma obra aqui que está acontecendo no meu prédio, que eu não sei se vocês estão ouvindo, para apresentar para vocês a hashtag Parei de Falar Com. Será que vocês pararam de falar com alguém por causa das eleições, por causa desses assuntos políticos? Vocês são tão tranquilos de opinião aqui, acho que tá todo mundo em paz, né? Todo mundo em paz. Adrilho e Jorge, como é que a gente convive com as diferenças? Olha, eu nunca parei de falar com absolutamente ninguém por diferenças de opinião, de contraste, de percepção de mundo. Muita gente já parou de falar comigo, eu não sei porquê. Você nunca parou de falar, né, Adriles? Eu nunca paro de falar, eu gosto de ouvir o outro, eu gosto de ver a ressonância da minha voz na opinião do outro e vice-versa. Eu sou um socrático, né, Joel? A gente sabe que a verdade, ou pelo menos a tentativa de verdade, nasce da dialética. Dialética é nada mais nada menos que diálogo. Ou seja, dialogando a sua percepção de mundo com o outro, você percebe os seus próprios preconceitos, às vezes, as limitações do que você diz. E a vida é um grande mutirão. Um fala sobre ciência, outro fala sobre política, outro fala sobre economia. A gente vai amalgamando essas várias percepções do mundo e vai construindo uma opinião. Agora, como é chato o Juninho Pernambucano, né? É uma espécie de autismo semifascista o que ele faz. Se ele percebe estereotipicamente que o Bolsonaro é um canalha, que fulano é um fascista, que uma exceção de uma menina que foi eventualmente assassinada pela polícia é uma coisa hegemônica de uma polícia racista, é exatamente essa percepção sectária de mundo, que é uma visão, na percepção dele, progressista. Existe também, claro, com certeza, uma visão direitista, uma visão conservadora, que na verdade é uma visão reacionária, quando você não engloba as outras percepções de mundo que são diferentes da sua, é o que faz exatamente esse tipo de polaridade estúpida infantil que a gente está vendo agora. Eu, sinceramente, eu tenho muita desconfiança dessa coisa de um ideário moral próprio e convicto. Eu acho que tem muito mais a ver com uma cultura de ressentimento, né, das frustrações pessoais, e que aí você canaliza o seu ressentimento que se traveste em julgamento moral dos outros. Todo mundo tem algum tipo de razão para se tornar aquilo que é, ou ter uma percepção de mundo daquilo que ele acha que é a vida, que acha que deve ser feito, que acha que deve ser a política. Eventualmente, quando você se coloca literalmente no lugar do outro, ou tenta dialogar com esse lugar do outro, por isso que me incomoda tanto a expressão lugar de fala é o lugar do diálogo, da incorporação de todas as pessoas, então você tem exatamente a premissa do que é democracia. De ouvir uma voz em contraste, ainda que soe, em um primeiro modo, em um primeiro momento, agressivamente a sua capacidade de perceber o mundo. Mas quando você se coloca no lugar do outro, quando você dialoga com o outro, você exatamente entende não só a percepção dele, como o erro dele e o seu próprio erro. Aí sim, a gente vive numa real democracia. Isso que a gente está vendo hoje, esse contraste agressivo, incisivo e cancelador da opinião alheia, isso é uma tentativa de ditadura que permeia toda a tentativa de destruir o princípio democrático, que não só é arraigado na política, mas é arraigado no íntimo de todo ser humano.
Agora, ô Zé, isso que a gente está falando diz muito sobre a democracia, né? Ah, sim, e é muito comum. Vou contar aqui que no Salão Verde é uma antessala do plenário da Câmara dos Deputados, e o Niemeyer até projetou o Salão Verde para esses encontros informais, as conversas informais. E lá nós conversamos com os parlamentares, e com os senadores, e com os lobistas, né? A vida política corre por ali. E um dia eu estava conversando com um deputado de esquerda radical, e chegou um militante, falou, você conversa com eles? Isso aqui é o meu dia a dia. Então, assim, ali eu pude ver que a situação estava tomando, assim, áreas de impossibilidade de diálogo, achando que as pessoas que pensam de uma forma diferente não devem sequer serem tocadas ou conversadas e tal. É verdade que eu tenho uma certa impaciência com diálogos em grupos. Por exemplo, o grupo do condomínio, um grupo de um condomínio de um imóvel que eu frequento em Porto Seguro, que eu tenho em Porto Seguro. Aí, assim, o debate sobre condomínio, aí vem alguém e joga cloroquina no meio, aí vem alguém e joga Lula no meio, vem alguém e joga Bolsonaro. Isso é impróprio e não tem nada a ver com a ideia que eu tenho ou que teria sobre a política, mas sobre o local onde o assunto está sendo tratado. Isso irrita, mas não pelo conteúdo, mas irrita pela impropriedade do debate político. Agora, deixar de conversar com amigos ou com familiares por conta de opinião política é, no mínimo, uma ignorância de vida, porque os presidentes, os políticos passam, né? Passam mesmo, e rápido. E nós e as nossas relações permanecem. Joel Pinheiro, meu intelectual favorito, você já deixou de falar com alguém por causa de política? Paulo, não deixei de falar com ninguém. Pelo contrário, eu sou alguém que valorizo o diálogo e a discussão. Eu tenho também um pouco de sorte. Eu tenho amigos que são apoiadores do governo, tenho até amigos que trabalham no governo Bolsonaro, mas nenhum deles é aquele estereótipo do bolsominion fanatizado, passando fake news e gritando o dia inteiro. São pessoas inteligentes, são pessoas com quem dá para estabelecer uma boa discussão. Se eu tivesse alguém no meu círculo próximo que viesse incessantemente com fake news, com um discurso muito histérico, eu não sei como é que eu reagiria, mas se a pessoa está no campo da discussão civilizada, se ela tem argumentos, se ela tem inteligência e respeito, daí eu acho que a gente tem que, pelo contrário, valorizar o encontro e a conversa com essas pessoas. O grande exemplo que eu dou é o Adrilles. Pega o nosso colega Adrilles aqui, a gente está dialogando todos os dias, vocês nem sabem o que acontece no grupo de WhatsApp do Morning, ali até coisas que até Deus duvida. Mas, principalmente nas madrugadas. Próximo, né? Nas madrugadas, né, Joel? Esse é o problema, Esse né? Já tem Mas a gente mantém o diálogo de alto nível, inclusive lá. E você, Vini, conta pra mim. É um teste de resistência, né, o grupo do Morning, né? Mas o Adrilles, ele tem uma curiosidade também, Paulo, que quando você não quer falar com ele é pior, porque aí ele insiste ainda mais em falar com você. Olha, eu também não, eu concordo muito com o que o Zé Maria falou. Eu acho que políticos passam e as nossas relações afetivas ficam. Eu acho que tem que ver também qual era o grau de afetividade do Juninho Pernambucano com esses amigos, com esses familiares, né? Se era uma relação muito próxima, se eram pessoas queridas e ele acabou deixando de falar com essas pessoas por causa de política, eu lamento muito, porque eu acho que não vale a pena. Eu parto de 3 premissas, Paulo, que eu sempre boto na minha cabeça quando eu penso assim, será que vale a pena entrar nessa discussão? Será que vale a pena não falar mais com essa pessoa? Eu penso o seguinte, nós não somos tão importantes assim, nós não vamos convencer ninguém do contrário e nós não vamos mudar o mundo. Então é importante que nós tenhamos as nossas opiniões, mas também possamos estabelecer essas divergências, esses diálogos, faz bem a democracia. Concordo com o Joel, se tem aquela pessoa que é mais extremista, que é mais autoritária, cria aquele afastamento pelas redes sociais, pelo WhatsApp, não conversa com a pessoa sobre política, e aí quando estiver junto lá num bar, na família, aí você conversa sobre outros assuntos, sobre assuntos mais amenos e tá tudo certo. E você, Paulinha?
Eu acho que também tem lugar para tudo, né? Que nem o Zé Maria falou, de repente, sei lá, é um grupo de prédio e aí o pessoal tá lá, entendeu? Discutindo coisa de política. Chato, ali é o grupo do prédio, tem outras coisas para se discutir. Eu saí do grupo do meu prédio durante a pandemia. Desculpa, pessoal do prédio, eu amo vocês, mas assim, já tô discutindo todo dia aqui quadrilhas com a galera, eu ainda tenho que ir lá no grupo do prédio e ficar falando sobre isso, ouvindo sobre isso. Tipo, é muito chato, né? Então, eu não briguei com ninguém, mas eu também acho que as pessoas têm que ter um pouco de noção, né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que tô aqui na minha casa, não gosto muito, por exemplo, do Bolsonaro. Um exemplo, vamos dar um exemplo. Fictício. Aí vem alguém aqui na minha casa. E puxa Bolsonaro. Vamos supor. Fictício. Meu nome é ficção, Paulo. Vamos falar, sei lá, da família, do cachorro, do gato. Sabe, se a gente tá se aproximando ou não. Acho que o bom senso é uma coisa maravilhosa. As pessoas têm que usar do bom senso. Pra que repassar coisa do WhatsApp? Pra que puxar esses assuntos? Por exemplo, na casa de uma pessoa que não tá afim, né? A pessoa tá afim de ser, sei lá, seu parente. Ela não tá afim de pensar igual a você. É o bom senso, né, Paulo? Bom senso. O bom senso é uma coisa maravilhosa. Usem e abusem. E assim, olha pra cara da pessoa, a cara de estudo, né? Às vezes você começa um assunto, a pessoa faz assim. Para. Essa hora você muda o assunto. Pronto, olha que mara, você consegue Desculpa, Paulo. Olha, deixa eu só fazer uma constatação aqui. Eu nunca vi a Paula falando diretamente com a Adriles da maneira como ela falou. Meu nome agora. É ficção. É a primeira vez. Exemplo ficção. Olha, pelo que a gente tá vendo, o problema aqui entre nós é exatamente o contrário. Não é você deixar de falar com alguém, você insistir falar de alguém. Inclusive, eu tô na tese do Zé Maria também. Eu discuto metafísica no grupo familiar, eu tenho esse problema. Eu tenho que me enquadrar um pouquinho, perdão. Eu tenho essa sanha de diálogo, de me abrir às pessoas e de abrir o diálogo com as pessoas, mas é terrível. Mas dá para abrir um grupo para isso, sabe? Eu não consigo compartimentar. Eu acho que a democracia é um grande surubão de assuntos inadvertidos que vêm e voltam e se interpenetram. Mas eu vou melhorar, eu juro. Fala, Joel, fala. Tem também a pessoa, porque eu nunca me afastei de ninguém, mas tem gente que eu vejo que se afastou de mim, sabe? Quando viu que eu tava criticando o governo, alguma coisa assim, a pessoa se afastou. Então, eu recebi o stories verdinho da pessoa no Instagram, né? Aquele círculozinho verdinho, depois de um tempo, que é só pros amigos, né? Depois de um tempo você percebe que você não recebe mais aquilo. A pessoa deixou de te considerar parte do círculo íntimo dela ali e não te comunicou, né? A vida que segue. Mas, enfim, Joel, essas coisas acontecem. O Constantino ainda te ama, pode ficar tranquilo. Ele não tira mais selfie comigo, Adriles. Não tira mais selfie comigo. Tino, Constantino. É o amor contrastante.